galera, estamos aí de novo pelo Gabarito Enem, professor Leonardo Biologia, certo? Hoje então a gente vai continuar a aula do extensivo, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito decorrente de qualquer prova, que é citado em qualquer prova de Enem, de UERJ, UFRJ, qualquer provinha vai ter pelo menos duas questões desse tema que a gente vai abordar hoje, certo? E o tema que nós vamos abordar hoje é esse aqui, metabolismo. Né? Você fala, pô, cara louco, metabolismo o quê? Porque ele botou esses carros de Fórmula 1 dentro do contexto de metabolismo. Pelo seguinte, esse carro, na verdade, ele também está executando, de certa forma, um processo metabólico. Né? Só que não um processo metabólico que nós conhecemos como sendo o processo metabólico biológico. Na verdade, eles estão executando um processo metabólico chamado de não biológico, né? A gente chama de combustão. Então, toda vez que a gente quebra a glicose para que da glicose seja liberada energia, esse fenômeno é chamado de combustão. Então, combustão nos remete à queima. Né? Então, queima, e quando nos remete à queima, nos remete à coisa correta, queima mesmo. Então, a glicose, quando quebrada, né, um processo chamado de combustão, que nada mais é do que a queima, ela pode ser quebrada de forma biológica, que a gente chama de combustão biológica, ou não biológica, que seria o tipo de combustão executada no motor do carro para fazer com que ele funcione. Bem, independente se a combustão é biológica ou não biológica, o que está sendo quebrado para que haja liberação de energia para fazer a máquina funcionar, seja ela a máquina carro de Fórmula 1 ou a máquina corpo humano, é a glicose. Então a gente diz que o óleo diesel, a gasolina, são combustíveis fósseis. Né? O que é o combustível fóssil? Combustível fóssil é todo o material proveniente de um ser vivo que viveu há pelo menos 40 mil anos atrás, né? Ou, quer dizer, muito mais que isso, né? Para ser formado petróleo, que nada mais é do que a junção de água, matéria orgânica, decomposta, água, quando tem numa quantidade muito baixa. Então, aquele material orgânico, ele fica armazenado durante muito tempo. E, posteriormente, com a coleta daquele material orgânico, a gente pode executar dentro de um motor de carro, dentro de uma máquina, o que a gente chama de combustão não biológica, a queima daquela glicose de uma maneira só, não gradativa, o que leva, então, ao funcionamento do automóvel, assim como a combustão biológica leva ao funcionamento de um organismo vivo, ok? Por isso eu botei essa imagem linda, né, desses carros de Fórmula 1, para a gente poder comparar a combustão biológica com a combustão não biológica. Mas vamos lá. Bem, metabolismo. Vamos ao conceito do metabolismo. Na verdade, é a transformação de substâncias químicas que ocorrem no interior do organismo vivo. Né? Então, a transformação. Essa transformação ela pode ser através da construção ou da quebra. No caso do exemplo citado anteriormente, na figura dos carros de Fórmula 1, seria a quebra. Né? Então, a quebra, né, nós chamamos de catabolismo, certo? Então, vamos lá. Para a gente não se perder, transformação que as substâncias químicas sofrem no interior de organismo vivo, como já dito, e os tipos de metabolismo. Anabolismo e catabolismo. Então, anabolismo é síntese, transformação de construção de moléculas. Catabolismo é a quebra, ok? Então, quando, por exemplo, está ocorrendo a fotossíntese, onde o vegetal, através de toda uma maquinária, todo um sistema complexo, consegue produzir sua própria glicose, então, infantilmente, né, a gente diz que o autótrofo, ele é o cara capaz de produzir seu próprio alimento. Né? Então, por que infantilmente? Porque, na verdade, seria, de uma forma mais madura, a gente falaria que, na verdade, o autótrofo ele tem a capacidade de produzir sua própria fonte de energia, sua própria glicose. Né? Então, a síntese da glicose é um fenômeno anabólico. Então, lembra do anabolizante. O halterofilista, né, o cara que malha e toma anabolizante, erradamente, porque não é uma substância prescrita por médico. O brasileiro, como já dito em algumas aulas minhas, tem grande, como é que pode dizer, grande tendência a se automedicar. Então, até para coisas mega erradas, né, os anabolizantes, que são hormônios, geralmente hormônios masculinos, e aí o cara injeta aquela parada, aumenta a quantidade de hormônio, isso vai gerar problemas hepáticos dependendo da quantidade que o cara ingerir, ou melhor, injetar, e por aí vai. Já a quebra é o fenômeno de respiração. Então, quando a gente está respirando, a gente está quebrando a glicose
para que dela seja liberada energia, que anteriormente, por um processo anabólico, foi colocado dentro da molécula de glicose, ok? Pelo vegetal. Na verdade, pelo autótrofo, que pode ser tanto fotossintetizante, na maior parte das vezes. Seres fotossintetizantes são aquáticos, porque a quantidade de água é muito maior do que a quantidade de terra no planeta, então a gente tem muito mais fotossíntese sendo executada dentro da água do que na terra. Então, quando dizem que a Amazônia é o pulmão do planeta, está errado. A Amazônia, se for destruída, vai causar grande transtorno ecológico. Mas a falta de oxigênio e o excesso de gás carbônico não vai se dar pela degradação 100% da floresta amazônica. Agora, se eu degradar todos os elementos fotossintetizantes do ambiente aquático, seja ele de água doce ou de água salgada, a gente sim vai estar causando a baixa quantidade exagerada, de maneira exagerada, perigosa, do oxigênio e o aumento da quantidade de gás carbônico. Vamos entender por que eu estou associando esses dois gases ao fenômeno de fotossíntese. Então, o catabolismo é a quebra. Transformar a glicose em elemento particulado para a gente poder utilizar dela a energia. O alvo da energia, né, da quebra da molécula de glicose, está no hidrogênio. O hidrogênio é uma grande problemática, né? Quando a gente tem a liberação de hidrogênio dentro do citoplasma, o hidrogênio é uma molécula que vai tornar o meio ácido. E tornando o meio ácido, a célula vai acabar morrendo por conta disso. A condição é, tu quer quebrar, tu quebra. Só que você tem que ter todo o mecanismo para limpeza. Se você pode limpar totalmente porque você quebrou totalmente, então você quebra geral e libera a energia geral da molécula. Do contrário, você tem que ter a capacidade de entender a ideia de por que os elementos que carregam outros elementos existem. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Na quebra da glicose, há a liberação de hidrogênio. Quem são os carreadores de hidrogênio? O NAD e o FAD e, por fim, o oxigênio. Então, a gente ouve falar nisso dentro do contexto de aula de biologia, então a gente não consegue entender muito bem. O negócio é que a molécula solta faz besteira. Eu tenho que andar com a molécula associada a alguma coisa. No caso, o Papai do Céu inventou os carreadores. Né? Carreador de hidrogênio, carreador de gás carbônico. Os carreadores, os caras que transportam os elementos que soltos fazem besteira. Bem, então a gente está aqui falando, né, dos tipos de metabolismo. Agora vamos cair para os tipos de reação metabólica. E aí a gente cai dentro da área da física, né, se não me falha a memória, termologia, fala das variações térmicas, enfim, se não me falha a memória, eu posso estar falando uma grande besteira. Mas vamos lá. Quais são os tipos de reação metabólicas? Endotérmicas e exotérmicas. Quando eu falo de endotérmica, eu estou dizendo que a energia ela não está sendo liberada na forma de calor. Ela está sendo contida numa molécula. No caso, como eu já falei, a fotossíntese é um tipo de reação onde a energia está sendo colocada na molécula de glicose. Então, se você encostar na folha, você não vai sentir a temperatura da folha alta, porque nesse processo metabólico não está ocorrendo liberação de energia, ok? Já na reação exotérmica, o exemplo mais interessante seria a respiração. A gente tem também a fermentação. Seria uma reação onde a energia está sendo liberada e com isso também é liberado na forma de calor. Uma coisa que eu acho muito legal ressaltar para vocês é a seguinte. A gente, na verdade, quando fala que a energia, dentro do contexto de física, né, a energia ela não se perde, ela se transforma. Isso é fato. Então, dentro do contexto de cadeia alimentar, dentro do contexto de todo esse processo que, na verdade, está intrincado na cadeia alimentar, onde um produz, que é o produtor, e o outro consome, né, que é o consumidor, embora o produtor também faça o processo de catabolismo, né, o vegetal produz a glicose para ele. Então, ele também quebra a glicose para poder funcionar, certo? A gente está falando aí de cadeia alimentar o tempo inteiro. Então o indivíduo pega a energia e tem a capacidade de botar a energia que é luminosa, a energia física, dentro do contexto químico e a gente consegue assimilar essa matéria química, quebrando ela para que a gente funcione. Então a liberação de energia dessa molécula nos capacita a funcionar. E resultado, a gente tem aí a condição de transformação dessa energia de química para física. Então, quando eu digo que a energia numa cadeia alimentar está se perdendo, aí você fala, não, peraí, a energia não está se perdendo, a energia está se transformando. Mas para a cadeia alimentar ela está se perdendo. Por quê? Porque a energia que eu quero, ela não é energia na forma de calor.
Eu quero uma energia que faça a minha máquina funcionar. E essa energia, a glicose sendo quebrada, ela vai liberando essa energia. Só que essa energia liberada é transformada em calor. E para a cadeia alimentar, não é a energia na forma de calor, para a cadeia alimentar não faz a mínima diferença. O vegetal não vai pegar o calor e transformar ele em glicose. Ele vai pegar a energia luminosa e transformar em glicose. Então, para a cadeia alimentar, de fato, a energia que está sendo transformada em calor, ou seja, nós somos seres endotérmicos, nós liberamos calor, a gente doa calor para o meio. Então, se você for verificar a tua temperatura, vai estar 36,5. Então, deveria estar na temperatura do meio, sei lá, 29, 30, sei lá quantos graus está hoje, 32, né? Então, a gente estaria simplesmente, né, na verdade, na temperatura do meio. Só que não, a gente libera calor. E para a cadeia alimentar, esse calor que eu libero não faz a mínima diferença. Na verdade, aumenta a perspectiva de metabolismo, já que eu tenho a temperatura ótima e tal, sim, mas essa energia ela não mais vai estar contida na cadeia alimentar. Então, quando a gente fala na biologia que a energia na cadeia alimentar ela vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos, ela está se transformando em calor. Então, quando ela se transforma em calor, para a cadeia alimentar ela já não está mais interessando. Entendeu? Então, a energia, de fato, ela não se perde, ela se transforma. Mas na cadeia alimentar, ela se perde porque ela vira uma forma de energia que para a cadeia alimentar é interessante, que é o calor. Beleza, galera? Bem, se eu estiver falando muito rápido, pede para eu parar que eu falo mais devagar, tá? Ninguém falou nada, então eu vou continuar falando rápido. Bem, alguma dúvida na reação endotérmica e exotérmica? Não? Então vamos passar para o próximo slide, que é esse slide aqui, né? Onde nós estamos vendo o seguinte, ó. A e B, C e D, reagente produto, ok? Bem, aqui a gente está vendo que está ocorrendo o quê? Está ocorrendo a colocação de energia, certo? E posterior à quebra, eu tenho dois produtos aqui, beleza? Vamos ver o gráfico então da reação endotérmica e da reação exotérmica. Fica claro que nesse processo são utilizados reagentes para que o produto contenha energia. Então nós estamos falando aqui nesse gráfico de um exemplo de fotossíntese, aonde, através de um processo onde os principais reagentes são água, são moléculas de água e de gás carbônico, a energia e a luz, é claro, a energia vai ser contida no produto que é a glicose, beleza? Então aqui é uma reação endotérmica, a energia ela não está sendo liberada, ela está sendo guardada, certo? Já no gráfico de baixo a gente vê totalmente ao contrário. Na verdade, eu utilizo esses reagentes, os produtos, né, que são produzidos na fotossíntese como reagente. Então, na verdade, a glicose, mais elementos como oxigênio, né, vão estar sendo associados para que o produto seja, né, gás carbônico e água, e com a produção desses produtos haja liberação de energia. Resumindo, energia sendo colocada dentro do processo, energia sendo tirada do elemento no processo. Então aqui a energia está sendo colocada na molécula de glicose, a gente vê que a energia está sendo associada à molécula e aqui a energia saindo da molécula. Então essa energia que está saindo está sendo liberada e transformada em calor. Como eu já disse anteriormente, o calor e a cadeia alimentar, né, a energia na forma de calor não é utilizada. Dá uma olhada para esse gráfico, dá uma associada legal. Reagente, água e gás carbônico, luz, a energia colocada na molécula de glicose. Glicose, ok? Mais o oxigênio, que é o último fator da cadeia respiratória, ou não, poderia ser um fenômeno de fermentação, mas eu estou falando da respiração, enfim, estou citando como exemplo a respiração aeróbica. Então, o resultado, a glicose está sendo quebrada e a energia dela está sendo liberada. Como produto aqui eu vou ter, adivinha o quê? Água e gás carbônico. Vou fazer uma paradinha aqui para vocês visualizarem. Isso não estava previsto não, mas eu acho legal fazer. O que é liberado aqui? H2O, fundo azul, vou botar um contraste aqui. H2O mais CO2, ok? Esse é o produto dessa reação aqui, que é uma reação exotérmica, uma reação onde a energia foi liberada, como está representado aqui. Bem, esses elementos serão utilizados para que haja a fotossíntese, que na verdade é o fenômeno de colocar energia dentro da molécula, então é o fenômeno endotérmico. E o produto
que está sendo confeccionado aqui é a glicose. Então, utilizando água e gás carbônico, eu produzo glicose. E a glicose é o que vai ser quebrado no fenômeno de exotermia, no fenômeno de liberação de energia. Então, resultado, dentro de um ciclo chamado de ciclo biogeoquímico, da água e do gás carbônico, a gente percebe que a água e o gás carbônico são inseridos na molécula através de um fenômeno endotérmico, através de um fenômeno, talvez, de fotossíntese, né? E a glicose é utilizada como reagente, certo? Desculpa. A água e o gás carbônico são utilizados como reagente nesse fenômeno. Ocorre o fenômeno da energia colocada na glicose, ok? E, basicamente, utilizando água e gás carbônico. E luz, claro. E a glicose é utilizada como reagente no processo de respiração, certo? Ou seja, onde vai ser quebrado, e produto dessa reação é a água e o gás carbônico. Então não é à toa que uma coisa completa a outra. O fenômeno de fotossíntese depende da respiração e o fenômeno de respiração depende da fotossíntese. A água e o gás carbônico são liberados através da quebra da glicose e a glicose é produzida através do produto, né, dos produtos da reação de respiração. O que eu libero? Quebra a glicose e libero água e gás carbônico. O que o vegetal utiliza para fazer a fotossíntese? Água e gás carbônico. Ok? Produz a glicose, eu quebro a glicose e libero da glicose água e gás carbônico e fica nessa sacanagem o tempo inteiro. Beleza? Bem, eu espero que esse gráfico tenha sido tão elucidativo quanto foi para mim. Beleza? Vamos então partir para o próximo slide. Antes disso, vamos dar uma olhada na garganta. Daqui a pouco a gente está de volta. Já 2 slides, vamos dar uma paradinha, ok?